Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesta semana, nós vamos meditar a implantação do reino por Jesus. Jesus é aquele que implanta o reino, que traz o reino do Pai. Vamos nos colocar na presença de Deus, acolhendo em nós essa suave presença do Senhor. Ele já está aqui. Nós viemos para a oração, mas Ele já estava aqui. Na presença dEle vamos entregar tudo que somos e temos. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam ordenadas ao vosso serviço e ao vosso louvor. Amém. Nessa semana, Senhor, que eu reconheça o que em mim impede a implantação dos valores do reino em minha vida. O que em mim impede que o reino seja implantado. Que eu reconheça isso pela graça do Teu Espírito nesta oração. Vamos meditar hoje Mateus 16, 21 a 27. Mateus 16, 21 a 27. É o evangelho de hoje. A partir daí, começou a explicar aos discípulos que haveria de ir a Jerusalém. Padecer muito por causa dos senadores, sumos sacerdotes e letrados. Sofrer a morte e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro o levou à parte e se pôs a repreendê-lo. Deus te livre, Senhor. Tal coisa não te acontecerá. Ele se voltou e disse a Pedro: Retira-te, Satanás. Queres fazer-me cair? Pensas de modo humano, não de acordo com Deus. Então Jesus disse aos discípulos: Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Quem se empenha em salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por mim, a encontrará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro às custas de sua vida? Que preço pagará por sua vida? O Filho do Homem há de vir com sua glória, com a glória de seu Pai, e acompanhado de seus anjos. Então pagará a cada um conforme a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos nos colocar nesse evangelho hoje, meditando duas posições, a posição de Jesus e a posição de Pedro. Em primeiro lugar, podemos meditar sobre a posição de Jesus. Qual é essa posição? É a posição de quem, diante do projeto do Pai, que exige a renúncia de si mesmo até a morte, está convicto de que não há outra coisa a fazer senão aceitar a vontade do Pai. Jesus está convicto da vontade do Pai. Jesus está convicto de que o Pai está com ele, mas que estar com o Pai implica em dar a vida por causa dos valores do reino. Não adianta ter os valores do reino em si, apenas sabendo dos valores, se você não tem a coragem de dar a vida por estes valores. O que em mim impede de dar a vida pelos valores do reino? Os valores do reino a gente conhece. A verdade, a justiça, a solidariedade, o respeito, o perdão, o acolhimento, a fidelidade. Jesus, por causa desses valores, dá a vida. E eu estou disposto a dar a minha vida pelos valores do reino do Pai. A outra posição que nós podemos meditar no evangelho de hoje é a posição de Pedro. Lembremos do evangelho da semana passada. Pedro reconhece que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Porém, agora Pedro quer fazer com que Jesus fuja do projeto de Deus. Quantas vezes nós somos como Pedro também? Nós até reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus tem a palavra de vida eterna. Mas quando a palavra de vida que é Jesus exige de nós a renúncia e o seguimento, a gente faz como Pedro. A gente quer fugir disso. A gente quer negar isso. A gente até diz, Senhor, eu acredito, mas não precisa ser assim. Deus não vai deixar.
Quantas vezes nós, diante das provações, diante dos sofrimentos, nós começamos a fazer como Pedro. Deus não vai deixar isso. Deus não vai permitir isso. E, no entanto, muitas vezes é preciso aceitar a dor, aceitar o sofrimento que Deus permite também. Sabendo que quando a gente aceita tudo e quando a gente confia no Pai, o Pai tudo faz para o nosso bem. Então, Jesus sabe que o Pai tudo faz para o bem. Pedro duvida disso e, portanto, não quer dar a vida. E Jesus não deixa dúvida no Evangelho. Aquele que quiser segui-lo precisa renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. Para seguir Jesus é preciso renúncia, carregar a cruz e seguir. Não se segue Jesus sem renúncia e sem a cruz. Quantas vezes a gente quer uma vida fácil, uma fé fácil? Quais são as renúncias que eu preciso fazer hoje? Quais são as coisas que em mim eu preciso deixar? Quais são as cruzes que eu estou carregando e que eu tenho que carregar com paciência? Veja, existe a cruz que Deus permite que a gente carregue, mas tem coisas que não é a cruz, tem coisas que é a gente que procura mesmo. Com o nosso pecado, com o nosso egoísmo, a gente procura e se dá mal. A cruz é aquilo que está na minha vida e que eu não posso me livrar dela. Tudo aquilo que está na minha vida e eu não posso me livrar dela é a cruz. O que foi a cruz para Jesus? Jesus, porque ele anunciou o reino de Deus, ele não tem mais como fugir da cruz. Ele não tem mais como fugir da cruz. A cruz não foi algo que Jesus queria para si. É algo que ele não pode mais fugir para ser fiel ao Pai. Na nossa vida, a cruz é sempre aquilo que eu não posso fugir se eu quiser ser fiel ao Pai. É a cruz do perdão, é a cruz da paciência, é a cruz da doença. Quais são as cruzes que você tem que carregar? Tudo aquilo que você não pode jogar fora, de jeito nenhum, isso é cruz. Tem coisas que a gente pode jogar fora. Tem coisas que estão na nossa vida que nos fazem sofrer e não é Deus que quer. Se a gente tiver coragem, a gente joga fora. Então, o Evangelho não deixa dúvida. Tem coisas que a gente precisa renunciar, jogar fora. Mas tem coisas que a gente não pode jogar fora. Depois que você renunciou a tudo, que você jogou fora tudo que não era seu, tudo que você não precisava, vai restar algumas coisas. E são essas coisas que vão restar que se tornam a sua cruz. A cruz é sempre a última coisa que fica. Depois que você renunciou a tudo, a cruz é o que fica. Jesus renunciou a tudo. Até das suas vestes foi despojado. A única coisa que ficou foi a cruz. Na nossa vida, a cruz é a única coisa que fica. É aquilo que a gente não tem como jogar fora. É uma doença, é uma ferida, talvez alguém da família. O que é a sua cruz hoje? Tem dois caminhos. O caminho de Jesus é o caminho de aceitar a cruz. O caminho de Pedro é o caminho de tentar jogar a cruz fora. Qual é o caminho que você está seguindo? E qual é o caminho que você quer seguir? Então reza esse texto. Imagine-se dentro desse texto. Imagine que você é Pedro. Se coloque nesse texto, imaginando o texto, ouvindo Jesus dizendo isso para você. Nas áreas da sua vida, quais são as áreas da sua vida que são a sua cruz? E escute Jesus dizendo que você tem que renunciar a tudo e carregar essa cruz. Depois anote tudo no seu caderno. Lembre que hoje o Salmo é o Salmo 62. Uma boa oração. Fique com Deus. Shalom do Pai para você.